Boa noite! Live de hoje, aqui na nossa série Para Pensar. Vou receber a Lari Rodrigues, da conta Hábitos que Mudam. A gente vai falar sobre planejamento criativo, rotina criativa. A gente que trabalha imersa nesse universo, a gente vai trocar figurinha sobre como que a gente se planeja no dia a dia, ativando a nossa criatividade. A Lari vai trazer várias dicas, então fica por aqui que vai ser bem gostoso. Estamos esquentando os motores, hábitos que mudam acabou de entrar com a Lari, então vamos ver se ela vem. Que delícia, tô animada. Tô bem animada, vai ser bem gostosa essa live, gente. É uma live sobre planejamento criativo, como que a gente usa a criatividade, alguns elementos para tornar o nosso dia mais colorido e mais organizado. Oba! Ê! Oi, Tanta gente! coisa aqui! Ai, deixa eu achar um filtro. Pode Calma, deixar, você deixa eu merece. procurar. Eu botei um que eu acordei cedo, já gravei um monte de vídeo e Já, eu tô cansada. não, Mas eu essa botei um hora. bem levinho. Eu não tenho esses levinhos, não. Preciso começar a salvar uns mais naturais, sabe? Gente, isso é Eu. muito maravilhoso. A gente tá no momento que a gente tem essas possibilidades, né, de se maquiar digitalmente. Isso é muito incrível, né? Não, é. E assim, eu tenho lido até algumas pessoas falando sobre isso, né? De tipo, cara, não é que eu fico diferente de filtro, eu fico diferente sem filtro. Os filtros que fazem parte da gente já, né? Já não é mais o que não existe. Não existe É, vida sem já filtro. porque no final das contas essa é a nossa imagem virtual, né? Para você, para a gente se conhecer pessoalmente é uma outra troca, é uma outra realidade. Isso aqui é a realidade do digital, né? E assim, eu até sigo uma menina que ela fala uma parada muito interessante, que é pra gente aprender a brincar mais com os filtros. Usar mais os filtros de inteligência artificial, de expansão mesmo, e não só o filtro que muda a nossa maquiagem, a nossa beleza. Então, assim, pra gente realmente usar a criatividade, não só ficar preso a vou botar um cílios, vou botar um blush e esconder, mas brincar com essa possibilidade mesmo. Aqueles Artística, espelhados. né? Isso, exatamente. Ai, Lari, que delícia ter você aqui. Nossa, Nossa, muito! a vida nos conectou, né, Lari? Muito, eu achei engraçado que eu tava falando isso esses dias aqui. Que quando eu te conheci, né, pela oficina, foi muito doido, porque eu acho que no meu caminho eu só conhecia você, que falava sobre criatividade, que falava tanto sobre expansão, incluindo terapia, arte terapia. Eu acho que assim, você abriu muito esse caminho para mim, sabe, esse olhar. Nossa, e quando eu percebi que você também era envolvida com esse movimento, também foi muito bom para mim olhar a tua criação, a tua obra e pensar, poxa, que interessante, tem alguém que é complementar ao que eu digo, né? Porque você traz uma coisa não só do marketing, que é a sua veia, Sim, mas sim. também essa coisa realmente do planejamento criativo na rotina. É, E eu trago mais o planejamento criativo nos projetos, né? sim, E uma coisa a meu maior. background de branding, né? Que Isso é delícia ter muito você bom. aqui hoje. Essa ligação, né, que a gente faz e assim o complemento que a internet possibilita pra gente, porque hoje a gente não precisa fazer nada sozinho. Eu posso entregar uma coisa, você pode entregar outra e a gente se complementa. Não precisa uma pessoa fazer tudo, tomar conta de tudo e tentar Com segurar tanta coisa. certeza. E a gente precisa formar a comunidade, né? Por isso que a gente está juntas Sim, aqui hoje, porque a gente precisa encontrar os nossos semelhantes para a gente atuar em conjunto, que tem tudo a ver com a nova era, com tudo a ver. colaborativismo, né? É bom a gente Lari, viver e esse aí? momento. É, muito bom, né? E aí, vamos começar? Eu tenho Vamos. muitas perguntas para você, eu estou muito curiosa, porque eu sou fã da Hábitos que Mudam. E eu queria que você começasse contando pra gente da onde que surgiu, como é que foi esse movimento da Hábitos. Então, né, quando o Hábitos ele começou assim, eu tinha acabado de ter o meu filho, eu na real tinha engravidado, eu engravidei.
E eu já trabalhava com planejamento estratégico para as empresas, né, lá na agência. Eu já tá conseguindo ouvir direitinho? Tô, eu desativei os comentários pra gente ver melhor, aí daqui a Ah, pouco eu tá. abro de novo. Isso. Eu tinha acabado de engravidar, eu trabalhava com planejamento estratégico na agência. Já tinha uma rotina ligada ao planejamento, mas sempre tudo muito digital. Eu senti um pouco dessa distância, sabe? Da gente conseguir ter um prazer criando aquilo. Sempre foi uma coisa que ocupava uma semana inteira da gente de trabalho, planejar as coisas dos clientes, planejar nosso mês, e deixava a gente muito tenso. Eu ficava assim, gente, por que planejamento é uma coisa tão caótica? Eu digo assim, caótico, porque você tá organizando uma coisa que só tá na tua mente, tá tudo desorganizado. E na gravidez eu percebi assim, caraca, eu tô ainda pior, porque eu morava longe da agência, eu tava grávida, eu tava terminando o TCC, muita coisa acontecendo na vida. E aí eu falei assim, comecei a descobrir esse universo do Bullet Journal, que eu comecei descobrindo pelo Bullet Journal, né? Fazer o planejamento, o escrito. E eu falei, cara, eu quero falar sobre organização, eu quero falar sobre planejamento, eu quero intercalar esses assuntos todos. É viagem? Pode ser. Será que funciona falar sobre papel? Eu que trabalho com marketing digital, levar papel para a vida das pessoas? E tudo começou só pensando em papel mesmo. Até então era isso, era falar de papel, pegar caneta, fazer as coisas e mudar a minha vida, me organizar e compartilhar com as pessoas o que eu tinha para trás, o que eu fazia, né? E se desse certo para mim, ia dar certo para você, mas você modelando do teu jeito, né? Porque não existe um molde que funcione para todo mundo. A gente vai pegando o nosso jeito, Exatamente. aperfeiçoando. E quando eu vi, eu falei assim, cara, isso tá dando certo. Mas demorou um pouco para eu poder ver que o Hábitos era o meu rolê, sabe? Que era realmente uma Uhum. coisa para ir adiante. E a quarentena te impulsionou assim como a mim, né? Muito. Você sentiu muito isso daí também, né? Senti, porque eu acho que a quarentena chamou muito a gente pra esse senso do, cara, sei lá, o que que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu rolê, né? O que que eu vim entregar de valor pra minha comunidade? Eu acho que eu tenho, enfim, eu brinco que eu sou um pouco íntima da morte, porque eu já, né, tive a perda de muitas pessoas próximas, queridas. Então, ela não me assusta exatamente. E justamente esse senso de que a gente pode morrer, que o Covid trouxe, traz pra gente um reflexo, que é, cara, eu tô viva. E aí, o que eu tô entregando de valor pro mundo? Caramba! E aí, ao mesmo tempo que abre espaço na agenda, porque o home office Sim, libera a gente daquelas horas de deslocamento. Eu, por exemplo, muito. não moro mais no Rio. Eu tinha, né, eu fazia muito esse trampo de ir para o Rio, trabalhar, passar a semana e voltar, e me consumia muito, e agora a gente consegue administrar melhor a nossa rotina, né? Isso que você falou agora sobre a morte e o olhar para dentro. Cara, eu até li hoje no Twitter um post sobre isso. Se você, toda a tua reza, toda a tua oração, teu contato com a natureza, com o universo, te respondesse hoje tudo que você tem pedido, qual seria a tua diferença no mundo? Eu acho que é a resposta para essa quarentena, sabe? Se a gente não aproveitou esse momento para realmente fazer a nossa transformação, se tudo que a gente tem pensado não gira em torno de um mundo melhor, e eu não tô falando isso de uma forma efêmera, tô falando do agora mesmo, porque é isso, a gente tá vivendo o chamado, até você fala muito isso, né? Chama que vem, eu acho incrível isso que você fala, porque é isso, cara. Se a gente não conseguir o que a gente acredita, não tá fazendo mudança, e a mudança não é coisa, não é muito grande, a mudança pode ser pequena, porque ela começa assim mesmo, é uma expansão. A gente tem E que uma outra, rever. total. E aí, uma outra coisa que eu acho muito linda dos nossos fazeres é que, justamente nesse momento que ficou tudo tão tenso, a gente trouxe, né, a cor, a alegria, a poesia para o nosso dia a dia, que é uma válvula de escape, né? Esses Sim. mapas coloridos, os seus cartazes aí atrás. Eu acho que é uma forma, a criatividade é uma forma da gente se conectar com esse chamado divino, como eu gosto de falar, dessa essência, dessa nossa verdade interior. Porque a criatividade, ela naturalmente nos conecta com a nossa criança. E quando a gente se Muito. conecta com a nossa criança, a gente acessa essa pureza de quando a gente não tinha tantos filtros, de quando a gente não era, né, tão polido, tão lapidado, tão padronizado. Então eu acho muito gostoso que a gente está fazendo esse resgate,
E eu tô aqui em cima da mesa com o meu fichário, que eu comprei essa semana. E eu Comprou um continuo fichário? de ter fichário de novo. Isso é muito gostoso, porque eu não Muito. sei você, Lari, mas eu era, tipo assim, eu era aquela aluna mediana que estava em recuperação. E aí eu era super criativa, comunicativa. E quando eu fui fazer design, todo mundo riu de mim. E as pessoas diziam que eu não ia a lugar nenhum. É aquela coisa, porque na nossa época era engenharia, Sim, direito, óbvio, óbvio, óbvio. E eu imagino assim, ainda mais design, né? Porque é uma coisa ainda mais artística. Por mais que eu fiz publicidade, ainda assim a publicidade ainda é mais aceita do que o design, né? As pessoas ainda veem, é possível. Agora o design ainda rola muito isso hoje. Mudou bastante porque a gente tem a internet a nosso favor. Hoje, gente, é o que eu falei no início, nós Exatamente. somos donos do nosso próprio rolê. E que mágico isso, cara, porque você falou uma coisa que é verdade. Eu tava pensando isso hoje de manhã, meditando. Cara, quem diria que hoje eu simplesmente poderia mudar a minha vida, sabe? Não só a minha, dos outros, mas assim, olhando pra dentro também. Porque a gente tem que pensar na gente. Trabalhar pra mim, se eu quiser hoje, e prestar serviço e fazer uma parada legal, que realmente tenha significado, que eu vá poder parar quando eu quiser. Hoje mesmo foi um dia que eu tava um pouco mais introspectiva, fazendo as coisas mais devagar. E eu adoro segunda-feira, não é por ser segunda-feira, é porque era um dia mais assim mesmo pra mim. E, cara, eu parei, que eu divido meu tempo na agência, o tempo do Hábitos, e eu parei e falei assim, eu não vou fazer nada agora, eu vou me preparar pra live, que é uma coisa que eu quero fazer bem. E pronto, super fluiu. Quem diria que a gente ia pensar isso, sabe, de um trabalho? Porque Total. não deixa de ser, E eu né? acho que eu até tive os comentários de novo, porque se você que está aí nos assistindo quiser compartilhar, se você também passou por esses momentos que a gente está trazendo aqui, é sempre gostoso ver os comentários, né? E uma coisa que eu estava pensando sobre isso, né? Puxando esse gancho, né? Acabou que a gente está num papo super gostoso, estou adorando, Lari. E eu acho que, assim, a internet é que nem tudo nesse planeta, né? É dual. A gente pode encontrar um monte de porcaria na internet, a gente pode encontrar um monte de coisa legal. E quando eu também topei, né, eu super mais, assim, mais de contato com as pessoas, né? Eu sou Sim, muito, né? muito. Você já sentiu a energia do Muito, movimento? Eu sou muito. muito de entregar ao vivo. Então, quando eu topei e vim pro digital, eu falei, cara, eu vou, porque eu sinto que a gente precisa chegar, que a gente que é criativo, que é alegre, né, que está a fim de mudar mesmo a nossa realidade, não chegar na internet, que está chegando para o mundo inteiro, quem que vai mudar o rolê, né? Então, eu falo muito isso para as pessoas que eu amo o trabalho, mas que estão muito ainda offline, eu falo, cara, vai se mundo, porque a gente está precisando de mais gente nessa corrente do bem no online, né? Lívia, Então, o seu áudio está um pouquinho abafado. Não sei se para as pessoas eu acho também. Um pouquinho. Será que ele tá embaixo de alguma coisa? Vê se tu consegue deixar um pouquinho mais livre. Ah, tá, deve estar. Vê se melhora agora. Melhorou, tá Melhorou? ótimo. Melhorou? Melhorou. Tá. Porque eu tô no tripé, aí o Aham. ganchinho deve ter ficado em cima. Isso que você Se, falou sobre a se sua tiver vida. abafado, ainda você me fala, que pode ser embaixo. Tá, Eu te sou boa aviso. nessas coisas. Não. Tá. Eu fiz uma gambiarra aqui também. Se eu me mexer, é capaz de cair. Isso que você falou, quando eu vi você vindo pro digital, foi muito engraçado. Porque eu que sou dessa área de marketing, eu percebi a tua mudança, sabe? Quando tu virou a chave mesmo. Porque até então você estava se adaptando, normal. Você estava estudando também, porque você virar um usuário ativo mesmo disso aqui, do rolê, o que as pessoas fazem mesmo? Primeiro a gente se assusta e pensa, caralho, como que a gente vai dar conta disso aqui tudo? É exatamente isso? Todo mundo faz isso o tempo todo? E aí você foi entrando sem deixar a peteca cair, no teu ritmo, uma coisa que eu acho incrível. E, cara, é uma coisa muito doida que você tem tanto de você no que você faz, que eu assisto os seus Reels, né? E eu fico rindo. O que você faz dançando, porque eu falo assim, cara, isso é tão a energia da Lívia de verdade, que é tão difícil a gente conseguir passar isso numa tela, É. né? Eu até Ai, que falo, bom! Vindo nossa, é de muito. você! Juro, Especialista! cara, eu achei muito bom. Quando você fez o primeiro, eu juro, você falou assim, de dançar, que você não acordou muito bem. Cara, aquilo me contagiou de uma tal forma que eu também não tinha acordado muito bem. E eu fiz a mesma coisa, botei uma música e é isso, chama que vem. Ai, que E delícia assim, isso!
De verdade. E é porque é a tua verdade. A gente tem que ter... Também acho, ó. Tem gente falando, concordando. Bebel! E é isso, porque na internet a gente tem muita essa dificuldade de passar o que a gente realmente é. E não é porque a gente está fingindo. É porque é difícil ser transparente com quem você não conhece. Você tem um medo de levar a verdade, né? O medo da exposição. Eu tinha muito medo da exposição. E aí eu percebi que isso era uma crença limitante, porque eu, na minha infância, eu era muito comunicativa. Era muito, muito curiosa, muito tagarela. E em determinado momento eu sofri um bullying por causa disso. Porque a sociedade enrijece a gente. A forma como a gente é educado, ela é muito padronizada. Então, eu precisei fazer terapia, resgatar a Liloca. Eu até falo isso em alguns workshops. Eu precisei resgatar a Liloca, a minha criança, fazer as pazes com ela e dizer assim, cara, vai, gata, você é comunicadora, você gosta de falar, você tem meio do céu em leão, você é exibida. Porque sempre foi aquela coisa assim, ai, Lívia, para de se exibir. E aí teve um determinado momento que eu falei, não, eu quero me exibir, eu gosto, mas tudo bem, eu vou me exibir na minha potência, no que eu tenho de profundidade. E isso é muito legal também. Eu acho que quem está aí nos assistindo e reconhece que tem essa habilidade, bota para fora, sabe? E se por um acaso para você, se não é para você isso de se expor, você também pode simplesmente trabalhar o seu conteúdo, a sua marca de outras formas, né? Então isso eu acho que a gente acabou desvirtuando um pouco, mas isso é muito valioso ser dito, né? Muito. Ainda mais agora que tá rolando muita live, né? Rolou essa pressão também, quem tá começando na internet, de eu preciso mesmo me expor, senão eu não vou conseguir chegar perto das pessoas. Não, é super possível você chegar perto de outras formas. Seu jeito de falar, seu jeito de escrever, né? Um texto mesmo, como você cria contato com as pessoas, como que é a sua forma de interagir com a sua comunidade, sabe? Tem muito isso. É a tua verdade. Como que você gosta, né? Você pode formar um grupo no WhatsApp e chamar só pessoas mais próximas. Tudo depende da estratégia, né, Lari? E deixa eu te falar, o que você... Isso é muito... Eu vou inverter a ordem do roteiro que a gente desenhou lá. Eu sou muito curiosa para saber que aplicativos você usa para justamente potencializar a sua presença digital. Eu queria saber se você usa o Canva para hábitos que mudam, porque é muito lindo, gente. Você tá muito design, menina. Li, eu vou te falar uma coisa muito engraçada isso, porque nos últimos meses o hábito cresceu muito, né? Foi assim... boom, estouro, né? Boom, foi um boom. E tem sido muito engraçado que eu tenho recebido muitas mensagens assim. O que aconteceu? Tipo, eu fui entrar no perfil do nada, que 40 mil? Aí eu vou e brinco com as pessoas e falo assim, é estratégia. Mas não foi. Foram meses de muito conteúdo. Caraca, cara, conteúdo é isso, é resultado. Conteúdo é resultado. Um exemplo é a jornada que eu comecei. Eu sei que na jornada vai vir muita gente nova, porque esse tipo de conteúdo chama. O que eu tô falando aqui, eu tô indo até pro marketing, né? Mas é isso, a gente aprende mesmo os hacks de crescimento. E porque é conteúdo bom. Só que assim, é pele, é raça, é sacrifício. Porque não deixa de ser. Nossa, eu tô nesse rolê agora, cara. Você deve ter percebido, né? Eu tô fazendo mais conteúdos realmente que entregam. Muito. E aí, primeiro, a dedicação, né? Porque são horas cada post daquele. Mas eu também tenho sentido o resultado. Eu comecei o ano com, sei lá, menos de 10 mil seguidores. Eu já tô com quase 4 mil. E eu faço tudo muito lentamente, porque eu não sou... Não, e tá ótimo. E tá ótimo. Meu público é muito engajado. Que isso também é uma coisa muito importante, né? Isso é a tua verdade, é que a gente falou agora há pouco. O seu público é engajado porque eles se reconhecem em você. É isso. Se você pode ter um perfil com 20 mil pessoas, que se as pessoas não se reconhecerem com você, elas estão lá para consumir teu conteúdo, mas elas não vão comentar, elas não vão engajar porque você é distante, você é mais fria. E não significa que elas não gostam do teu conteúdo também. Só tem esse rolê de, tipo assim, elas não se sentem íntimas a ponto de falar com você. Olha que louco, né? Elas não conseguem. Né? Isso foi uma coisa que desde o começo eu trouxe pra minha linguagem. Cara, eu quero falar próximo. Até a Laís, que trabalha comigo, eu sempre digo pra ela, o nosso atendimento é terapêutico. Todo mundo que vem falar comigo, eu faço questão de conversar como se eu estivesse realmente abrindo um primeiro diálogo com a pessoa perto de mim,
para que ela Isso é sinta a muito minha bom. voz. Isso é muito importante, né? Eu Agora lembro vem que... cá. Vai, fala. Eu não falei dos aplicativos, né? Deixa eu falar dos É, aplicativos. eu quero Então, muito saber, porque eu me falaram esses dias, foi até ela lá que trabalha comigo, que falou que esse negócio de postar pelo o gerenciador. programa o programa que você agenda o post, que diminui o engajamento, né? Então, Isso é verdade? eu vou falar umas coisas sobre isso agora. Sobre aplicativo. Eu tava falando desse crescimento, desse boom, por quê? E aí, conforme chegam umas pessoas, chegam muitas empreendedoras, apesar do meu público não ser tão empreendedor, são mulheres normais de vários tipos de rotinas diferentes. A mãe, a que trabalha fora, a estudante de 15 anos, é assim. Mas chegaram várias empreendedoras e elas falam assim: ah, seu post é muito lindo, como você faz? E eu vi um outro post muito bom sobre isso, e não é arrogância. É uma chamada mesmo pra gente pensar nisso. Que é o seguinte, falando assim, às vezes não é um aplicativo. É a tua intenção, é a tua conexão com as cores, porque eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em combinar a cor, sabe? É uma coisa muito distante, as pessoas não conseguem encaixar o rosa e o laranja de uma forma que ornem, né? Então, pra mim, a dica sempre vai ser o seguinte: mood board, cara, é o que faz os posts serem tão interativos e assim, nossa, que gostoso. Eu uso Canva e eu uso um aplicativo chamado Over Over, para fazer os filtros. para fazer os designs, porque todos lá tem vários elementos, esses elementos que a gente está usando Ah, bastante, tá. ondinha, círculo. Eu uso a Uhum. versão paga, é R$ 30. Eu também mexo no Illustrator, mexo em programas gráficos, já mexo de muito tempo, tenho essa noção, então muita coisa eu passo para lá. Os loginhos de algumas coisas eu faço lá. Tem essa coisa de entender já. Então, assim. Mas, cara, Massa. sempre é o básico. Eu até comprei agora, até falei, que eu tive que investir no iPad. Eu não tinha iPad. Porque vai me ajudar muito mais. Eu sou muito mais mobile. Eu trabalho no computador, então tenho uma preguiça danada de abrir os programas para mexer naquilo tudo. Eu acho tão arcaico ainda, sabe? Nossa, exatamente. E olha que eu sou designer de formação e meu namorado é tipo assim, designer nível hard. E aí, falando sobre cores, ele estava até me dando umas chamadas de cores, porque no design a gente aprende, né? Que a gente tem que trabalhar sempre com os contrastes, né? Então você está botando branco com vermelho, você tem que trabalhar os contrastes. E a gente entrou numa moda de usar muitos pastel, as cores pastel, mas a gente tem que saber trabalhar o contraste no pastel. Né? Tipo Isso assim, aí. se você está colocando tudo pastel, a letra tem que ser azul marinho. Você tem que lembrar que no mobile o que você escreve tem que pular, senão a vista fica dolorida para ler aquilo. E eu também tenho uma preguiça de levar para o Photoshop aqui no Illustrator, apesar de eu também dominar, até porque eu, Li, quando eu tá levava na mentoria. ficando. Tá ficando abafado de novo. Então, Ó, peraí, deixa eu ficar pegando aqui, meu Deus. Ah, eu acho. Eu não sei se meus fones estão lá embaixo, gente. Mas vamos ver aqui, vou botar na pontinha. acho que melhorou. Melhorou? E aí, o que eu acho também interessante da gente sair dos programas de Photoshop e Illustrator é a gente também aprender a manipular. Por exemplo, eu fui pro Canva muito pra. O som tá ruim ainda? Tá ruim Não, aqui tá ainda? bom. Não, tá direitinho, não sei. O É? som Eu tá vou ruim, colocar o fone, então. põe o Eu vou fone. colocar o fone. Melhorou muito. Mas, como eu estava falando, ir pro Canva é muito bom, porque a gente aprende a fazer como se a gente fosse amador, digamos assim. E isso é muito É bom para isso. ensinar, para passar adiante, para a gente democratizar, né? Ó, todo mundo falou que melhorou. Tá, mas eu acho que de fone é melhor, né? Ah, bem melhor. Bem melhor, né? Eu Tá. odeio o fone que eles esconde os brincos, mas... Pois é, mas tudo bem. Isso que Melhorou, você gente? falou é muito importante. Eu lembro que quando o Canva começou a explodir, assim, porque o Canva existe há muitos anos. Só que ele explodiu mais nessa era, né, de empreendedorismo digital e tudo mais. E aí o pessoal da agência de design falava assim: ah, mas você desmereceu. Eu falei assim: se vocês pensarem assim, vocês estão indo para um caminho errado. A internet está aí para isso, gente. Vocês que precisam se habilitar
para aprender a usar, porque lá na agência eu falo o tempo inteiro. Se vocês tivessem feito isso no Canva, ia ter sido rapidinho. E todo mundo... Total! Total! Ó, esses dias um cliente meu das antigas me ligou e falou assim, Li, tô abrindo aqui um novo negócio, eu queria que você fizesse identidade visual pra mim. Eu falei, querido, abre o Canva! Tipo assim, a minha comunidade de designers me mata. Aí eu falei pra ele, claro, se você tá com um puta projeto, quer fazer uma identidade visual única, quer investir, mas se você tá, tipo, no MVP, começando a desenvolver a sua ideia, buscando validação ainda no teu mercado, vai pro Canva, trabalha lá, brinca lá tem um monte de elemento pronto, você consegue entrar na comunidade web que tem um design bacana, né? Sim. E vai que vai. E me conta uma coisa, Lari. Fala, o que você quer falar? Não ia complementar mais nada, não. Pode falar. E o que você usa no seu dia a dia para se organizar, falando de papel? Papel. Nossa, eu não vou nem mostrar, né? Porque papel, se deixar aqui é uma papelaria. Esse armário aqui tem tanto papel que eu falo tanto de organização, mas eu falei que essa semana eu vou parar para organizar esses papéis. Que é tanto recorte, sabe? Revista. Ai, meu Deus. Cara, até uma coisa sobre isso. As pessoas falam assim, como que você faz o checklist? E eu fico assim, qual aplicativo você usa? Eu fico assim, ai meu Deus, não é possível que eu esqueça um aplicativo que eu uso. Mas não é. É porque eu uso ferramentas digitais para projeto. Projeto tem que estar no digital. Não tem como. Porque são muitas coisas. Tipo Trello. Tipo Trello. Mas eu já estou usando um outro programa que eu tô amando. Mas pro meu dia a dia... Qual? O Notion. Notion. É um concorrente do Trello? Olha, ele deve ser. Vamos lá. Deve ser sim. Mas eu não acho que chega aos pés. Por quê? O Notion, ele é um pouco... Cara, ele tem como você editar o texto, sabe? O Trello não tem como você editar o texto. Tem como você botar uma legenda de um post lá e você botar um negrito para você poder ter a distinção. Ele é perfeito. O Trello não tem como fazer isso. Eu que gosto do visual, cara, tô metendo o pé do Trello. Só que assim, a gente não pode ignorar o Trello, porque o Trello ele é mais fácil para todo mundo. Exemplo, você fechando mentoria, agora que está começando, que eu vi você abrindo, você com um cliente, o Trello é acessível, todo mundo vai entender porque ele é muito prático, ele é um Kanban. O Notion já não. Mas assim, testa. Eu fui testar uma semana e falei, não, eu não saio daqui nunca mais. Tô amando, apaixonada. E quanto tempo você se dedica para fazer um planejamento, assim, por exemplo, de um projeto? Quanto tempo você tira do seu dia para alimentar o Trello? Isso é uma dúvida minha, porque eu às vezes esqueço de alimentar, porque eu sou muito papel. Cara, cadê o meu caderno? Eu tenho um caderno aqui. Tá aqui. Deixa eu pegar aí. Isso aqui é o que anda comigo. Gente, tô adorando. Vocês estão adorando, gente? Comenta aí. São essas duas coisas. Eu vou ser bem sincera. As pessoas até ficam um pouco bravas quando eu falo isso, mas apesar de eu usar o Notion e o Trello para projeto, tudo que eu penso tá aqui nesse caderno. É aqui. Tá todos os projetos do computador. Você vê. O jornada é isso aqui. A jornada começou assim. É esse esboço. E aí eu passo pro Trello quando eu saio do papel. Não tem como começar nada no computador pra mim sem eu começar no papel, cara. Eu desenho, eu faço a estrutura lá, eu boto as coisas, eu escrevo até mais, eu perco mais tempo no papel do que no computador. Já eu sou muito empolgada, né? Tenho até medo. Não consigo fazer. Ai, meu Deus do céu, que coisa linda. A guianza, né? Não, eu também, assim, eu abro a apresentação para montar, aí eu falo, não, eu preciso voltar pro caderno. Nossa, aí eu volto pro caderno, organizo tudo que eu preciso, tá no computador, mas primeiro para mim precisa passar pro papel. Por quê? Para mim o papel é o momento que você tem o brainstorming, que você tá aqui tendo as ideias. Eu acho que o digital, ele é um complemento, ele é uma ferramenta. É que nem intuição e mente, sabe? É a criatividade e o computador. Eu acho que primeiro a gente tem que acessar isso aqui, né? Se eu abro o computador agora, tô aqui com o computador na minha frente, e eu começo a escrever sobre a jornada, por exemplo, eu fiquei tentando na jornada mais ou menos uns 3 dias. Eu não consegui. Eu falei assim, gente, de onde eu quero fazer uma jornada? Mesma coisa. Eu não consigo. Eu não consigo estabelecer como vai começar, em que pé vai acabar. Exatamente. Eu precisei
Eu fiz até moodboard, não sei se vocês estão vendo aqui atrás, ó. Aham. Aqui é o moodboard da guia, quer dizer, não é moodboard, né? Aqui eu fiz uma meditação guiada Painel. sobre guianza. Eu fui Nossa. ouvindo uma meditação guiada e fui recebendo a guianza, né? Aí aqui em cima foi o mapa do que eu quero realizar nos próximos meses. Ao invés de eu fazer eu tenho o grandão da oficina de metas e fiz um de pouquinhos, assim. Logo quando virou a quarentena, eu falei, opa, eu preciso fazer um mood board só pra saber o que eu quero realizar nos próximos meses. E aí você fica olhando aquilo, cara, e é bom que você atrai. É isso. E assim, eu acho que é isso, sabe, Lívia? O que diferencia muito o nosso rolê e o que a gente quer que as pessoas incluam na vida delas é esse convívio, essa aproximação com a criatividade. As pessoas, elas distanciam muito isso, sabe? E fica tudo tão duro, tudo tão difícil, sabe? Por exemplo, tirar um projeto do papel. Quando eu fui montar o e-book, eu comecei pelo Trello, o e-book, e eu falei assim, caramba, são tantas etapas, mas não tinha nada de prazeroso, parecia um monte de tarefa para eu concluir, um monte de coisa distante, sabe? Eu não tava tendo um rascunhozinho do que eu pensava, e eu não queria bagunçar também o Trello, para poder não ficar um montão de rascunho. Eu falei assim, opa, parou, peguei um papelzão, fiz a trilha, depois eu passei pro projeto, porque eu sei que tem que estar lá. A gente fica limitado com as ferramentas digitais. É por isso que é importante a gente ir pro papel. E uma coisa que eu sempre digo, papel tem que ser sem pauta. Pode até ser aquele bulletzinho, né? Aquela folhinha que tem os pontinhos. Só os mas de preferência, sem pauta, para você se sentir livre, para você criar a tua forma de escrever, né? E tem um caderno aqui que é... Isso que você falou também da nossa conexão é uma coisa assim, com um caderno, que eu fico pensando às vezes de uma forma assim, até lúdica. Mas sabe, você imagina num futuro, sei lá, se a gente... Todas nós aqui, tá, gente? Vocês que estão aí assistindo também, não tô falando só de mim, da Lívia. Mas os nossos cadernos um dia serem um achado. O que isso não vai representar? Gente, muita coisa. É a nossa história. Eu falo muito isso, tipo, ó, até post que eu penso no post. Aí primeiro eu escrevo. Aí depois eu vou lá e crio a arte. Aí às vezes eu falo, nossa, tão bonito que eu podia fotografar, mas não fica igual. Então, o Hábitos, ele começou com isso. Só fotografia das coisas que eu fazia escrito. Era só coisa escrita. Não tinha digital. O seu é lindo também. Agora. E tem sido bom. Eu planejo tudo aqui, ó. Eu planejo tudo aqui. Quero fazer quantas oficinas no mês, que tipo de oficinas. Eu boto tudo aqui, cara. Isso é inspiração. Ai, pois é, me ajuda. Tem que fazer isso. Faz. As reflexões. Pois é. Não, eu desenho também, né? Às vezes vem umas coisas assim, ó. Nossa senhora, que coisa linda. O que tá escrito? É um alimento próprio. É um indiozão que veio pra mim, assim. Ai, mas tá muito lindo, cara. Tem que compartilhar essas coisas. Porque, assim, eu acho muito... Esse lado humano... Muito gostoso, né? Muito então, gostoso. Eu falo muito sobre isso do caderno, porque é no caderno que as ideias amadurecem também, né? A gente, por exemplo, a Guianza, que é a mentoria que eu tô lançando agora. Olha só o que eu acabei de achar aqui. Uma ideia de caderno de projetos, a construção de um sonho, que é a Guianza. Mas eu levei todo esse tempo para amadurecer essa ideia, para essa ideia se tornar a mentoria que eu vou lançar agora. Então, olha como é que a gente precisa do caderno para dar esse suporte, para aterrar as ideias, né? Para enraizar e até para a gente olhar e falar, isso aqui não faz mais sentido, então eu posso abandonar, né? Sim, e Lívia, eu vou te falar até mais. Além de eu fazer todo o esboço, inúmeras vezes eu acordo à noite, ou não à noite, assim, termino de fazer comida, pego o caderno, aí eu penso assim, tô tomando banho, quero me livrar de qualquer pensamento, mas o hábito ele é tão parte de mim. Total! E aí eu tenho ideia de um post. E aí eu pego e começo a escrever a legenda toda do post. Depois eu tenho trabalho, sim. Vou até dar uma dica. O Google Keep, não sei se vocês sabem. Se você fotografa uma coisa, ele vira texto, né? Naquelas 3 bolinhas, tem como transferir para texto. Então, assim, depois que eu descobri isso, a minha vida mudou. Que eu podia sim usar o papel, olha que maravilha. Ok, depois do trabalho digital não tenho mais. E assim, às vezes a ideia de um post,
eu digo assim, um post mais íntimo, sabe? Mais verdadeiro, não tão técnico, sabe? Porque eu tô no papel, eu tô botando lá as palavras de um jeito diferente, tô conseguindo pensar. Botando a sua energia. Isso, olha, isso que você falou da gente dormir, acordar e ter as ideias. O post que mais bombou do meu perfil nos últimos tempos foi um post que eu acordei. Na verdade, eu fui dormir com a questão. Eu acordei, tipo, pá! Veio assim, que é o Como Me Torna uma Marca Pessoal, né? Muito foi o bom post esse que eu post. fiz. E aí veio tudo. Pá, 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 pá. E aí eu peguei o gravador, comecei a gravar um pouco das coisas que eu tava pensando. E aí eu fui lá e escrevi o post. Mas foi muito isso de acordar já com a inspiração. Que eu acho que isso também é a manifestação de você estar escrevendo. Eu também tenho o diário, né? Eu escrevo antes de dormir. E muitas vezes eu escrevo não só as minhas emoções, mas os meus processos, né? Eu não estou conseguindo chegar na resposta de como eu quero que seja essa metodologia. E aí eu vou colocando ali e parece que nos sonhos maturam, sabe? Eu acho que isso faz parte justamente desse planejar criativo. Da gente estar convivendo com as nossas ideias no papel, na escrita, no desenho, no mood board, né? Elas e são isso, reais. inclusive, elas são reais. E isso, inclusive, faz a gente ter muito mais tesão em alimentar esse digital, né? Porque eu Muito senti mais. que quando eu embarquei de vez no digital, que eu me comprometi a trazer conteúdo, que eu falei, cara, eu preciso trazer respostas para o meu público sobre aquilo que eu sou capaz de trazer de solução. E aí eu fico, então, com essas reflexões e isso, né, faz com que eu viva meu propósito na minha essência, né? E é muito gostoso você estar no seu dia a dia vivendo o seu chamado, né? E realmente Isso. entregando algo relevante, né? Eu acho que quando a gente pensa hoje em dia em empreender no digital ou levar um projeto para o digital, que já existe, como no seu caso, né? Que eu acho assim, hoje em dia eu acho até raro um projeto existir antes de existir no digital, né? A gente gosta tudo tão lá no digital e não leva para o físico. E você foi ao contrário. Então, assim, eu acredito que a tua mudança, a tua adaptação tenha sido totalmente diferente. Hoje em dia as pessoas sabem falar no digital, mas e quando fala com uma pessoa? As pessoas não sabem fazer isso, esse contato. Como que ensina? Total. Como que você fala? E aí, eu vejo o que a gente faz, eu falo assim, caraca, às vezes eu fico pensando, será que eu realmente vivo o que eu tô imaginando? Será que, sei lá, eu tô transcendendo? Não sei. Porque, tipo, aí eu falo assim, cara, eu vivo tanto isso de uma forma tão verdadeira que quando virou um negócio realmente que deu certo, porque até então o Hábitos deu certo quando eu lancei o primeiro produto, né? Eu vivia da internet, aquilo postando, o número crescendo, mas não tinha lucro. Não era tangível. Era só uma marca que tinha potencial. Tudo bem. Tinham fãs, tem comunidade, mas e aí? E aí quando eu vi acontecer, eu falei assim, é possível. E caralho, que bom ser possível trabalhar perto de um propósito mesmo. Porque eu não sei se é isso ainda. Eu tô caminhando, eu tô descobrindo. Total. Nossa, e isso que você trouxe agora, nossa, assim, é tão maravilhoso a gente estar conectado com o nosso propósito, porque aí fica muito mais fácil captar as entrelinhas, as mensagens que o universo vai colocando no nosso caminho. Isso que você acabou de me dizer é muito o que eu sinto da Guianza, por exemplo, que eu tô tão apaixonada por esse projeto que eu só consigo pensar nele. Porque é justamente ajudar as pessoas a entenderem qual é o chamado do coração e como que você monetiza isso, né? E isso, para mim, é muito movimento do novo empreendedorismo, do empreendedorismo da nova era, da gente estar construindo novas realidades, né? Porque eu vejo muitas empresas já estão morrendo e vão continuar morrendo e outras precisam renascer e, para mim, não faz mais o menor sentido a gente não viver, senão para contribuir para uma sociedade melhor, para vivermos os nossos ideais. Isso é muito a era de Aquário também, né? Muito, total a era de Aquário.
E aí, mudando um pouco de assunto, eu tô aqui com as minhas folhinhas diárias na mão. Eu faço meu planner semanal, né? Eu faço todo o meu checklist da semana nessa folhinha, eu coloco tudo que eu vou fazer cada dia. E pra mim é muito bom também olhar e ver o que eu já tenho fixo. Pra gente que trabalha com horário, eu gosto sempre de ter o Sim. horário definido das reuniões, porque isso facilita muito, isso agiliza muito, otimiza muito a rotina. Muitas pessoas falam pra mim assim, Lívia, como é que você consegue render tanto num dia? Eu imagino que pra você é o mesmo, né, Lari? Como é que a gente consegue render tanto num dia? É se planejando, é se organizando, é escrevendo o que você quer realizar, é marcando o horário das coisas que você quer fazer, Muito. né? É sabendo aquilo que você quer atrair. E outra coisa, eu não consumo besterol. Assim, 3% do meu rolê, do meu convívio digital é besterol. O resto é todo foco. Eu Conteúdo também. que eu gosto. Tipo assim, porque tudo é tempo, gente. Tudo é tempo que você se dedicou Eu vou e, te... e, e entra na gente, né? O que a gente está consumindo. Sobre isso, eu vou te falar uma coisa. No Telegram, né, eu tenho um grupo lá do Hábitos e eu falo muito sobre isso. É engraçado, porque eu trabalho com a internet no Hábitos e também vivo rede social, trabalho com planejamento estratégico de rede social. E quando eu vejo as pessoas ao meu redor, caraca, consumindo tanto rede social de uma forma tão assim, tóxica mesmo, essa é a Tóxica. palavra. Eu fico me perguntando como que elas fazem isso. Juro, porque assim, Nossa, e eu entro, contamina, gente. contamina. Eu entro pra minha casa, quando eu chego, eu tô aqui num anexozinho na minha casa, que é no terraço. Quando eu vou pra minha casa mesmo, eu boto meu telefone no canto, eu vou fazer minha comida, sei lá, cara, eu vou até ajeitar minha casa, curtir qualquer coisa, assim, meu filho, né? Eu brigo com o Gael, mas ele tá sempre assim, no momentinho dele, que ele já tá nessa fase, tá com 2 anos, ele tem essa coisa de brincar lá no canto dele, fazer as coisinhas dele, desenhar com as canetinhas dele, que ele também é fanático. Mas tento ler um livro, porque eu tenho muita essa coisa. E quando eu vou pegar coisa na internet, eu quase não consigo mais parar pra fazer isso, sentindo muita falta. Mas eu vou ler essas páginas que me ajudam a ter uma paz, sabe? Me conectar um pouco, trazer calmaria. Porque a gente acaba o dia, nem sempre a gente termina um dia satisfeita. E se tu vai ficar na internet, aquilo te suga de uma tal forma que você parece entrar num Total. limbo. Né? E isso tem muito a ver com o tema que a gente está trazendo aqui hoje, que é o planejamento criativo, a rotina criativa. Né? Isso é até uma das teorias do pensamento quântico. O que é criatividade? É a gente ter a sabedoria de intercalar entre o do e o be. Então é uma musiquinha, do-bi-do, do-bi-do. Criatividade, então, é você saber ser e saber fazer. Quando você está no be, onde você está sendo, você está se conectando com as pessoas, você está fazendo uma comida, você está experienciando o seu momento presente, você está se desconectando do que é uma interação manipulada, que é o digital, para viver as interações naturais. Muito. Então você está sendo. Quando você tem essa paz, você consegue entregar o seu fazer com muito mais clareza, foco, satisfação, né? Porque você buscou esse equilíbrio. Por isso que trabalhar muito não é sinônimo de abundância, de produtividade, exatamente. Isso é o maior mito que tem, né? É o maior mito, né? É uma coisa que a gente está precisando desconstruir cada vez mais. A gente está chegando perto disso, mas ainda assim, quando você trabalha para alguém, quando você não empreende. Porque assim, quando você empreende, tem o trabalho e tem o momento que você está ali na incubação também, né? Pegando referência. A gente gosta de dizer que isso é trabalho, mas eu não considero tanto essa parte do trabalho, porque tem que ter um momento de referenciar, de você descobrir o que as pessoas estão falando, interiorizar o conteúdo dos outros, para você poder criar para você também, entender a tua comunidade, se conectar. Cara, empreender é tanta coisa que eu acho assim que a gente passa mais tempo nesse rolê todo do que em si trabalhando, executando coisas. Né? A gente tem que sentir. Nossa. Tem que consumir. E aí quando você vê ainda no
uma empresa maior, que já está no mercado há mais tempo, que ainda tem essa coisa do tempo de trabalho, de você estar online para as pessoas, e você até que omitir que você não está tão disponível, porque como você vai falar que, sei lá, hoje até está mais aberto, mas no home office mesmo agora, como você vai falar que você parou para fazer uma comida? Que é tão bom, cara, você quebrar o dia e fazer uma comida. E isso também é uma coisa que está caindo em termos de tendência de comportamento no trabalho, né? O Covid trouxe muito isso pra gente, esse horário que cada um passa a estipular do seu dia. E isso está, inclusive, mudando os hábitos de consumo. Tem gente que agora compra 2 da manhã, tem gente que agora compra 8 da manhã. Não tem mais aquele pico, né? Até nas postagens, a gente agora fica muito difícil você saber que horas que é boa para postar. Não tem mais essa regra, porque tá tudo muito variando, porque os comportamentos estão mudando com a gente mais em casa, né? Sim. E isso de fazer uma comida, isso de parar para fazer uma comida, tá tornando-se um hábito, porque a gente tem menos delivery, o delivery também é uma chance de contaminação, então é melhor você fazer a sua própria comida, né? E, cara, é uma paz, é uma meditação pro seu dia, que você rende muito mais. Às vezes eu tô assim, tipo, bufando já, e eu falo, cara, eu vou parar para fazer minha comida, e aí eu volto super mais inspirada. Então, isso também é uma coisa que as empresas estão desconstruindo, vão precisar desconstruir, e isso tem muito a ver justamente com esse empreendedorismo da nova era, da gente mudar esses hábitos, né, da gente aceitar que a realidade é outra, e que cada vez mais está se moldando para o novo ser humano que a gente está se tornando, né? A gente quer ser feliz a qualquer custo, assim, a gente não consegue mais abrir mão da nossa felicidade como os nossos pais trabalharam incansavelmente para suprir as demandas da casa, né? A gente agora quer suprir, mas quer ser feliz, né? Não, eu até, quando você falou, eu lembro, eu te acompanho demais, né? Então, assim, eu lembro lá no seu perfil pessoal, quando você foi morar no meio do mato, que eu achei muito engraçado você falando sobre isso, né? De que tinha muito a ver com o que você queria há muito tempo, e aí você teve a oportunidade, e você falou assim, caramba, tá na minha frente. Eu vou, e você foi com cara e coragem, porque assim, é coragem. Não tem como a gente negar. E eu acho muito a ver com tudo isso, né? Hoje a gente empreende, cria uma parada e lança uma coisa super viável. E a gente não tá pensando em ficar rico, em ganhar dinheiro, em abundância financeira. Não tem nada a ver com isso, né? Até isso está se reinventando, até isso está se ressignificando, porque existe uma nova economia, já se usa-se o termo economia da alma, onde a gente consome muito mais o que é uma necessidade do nosso emocional, do nosso espiritual, do que propriamente uma necessidade de consumo material, né? E isso tem muito a ver com a percepção também de abundância, né? Eu vim morar aqui, né? Eu tenho uma vida mais econômica e eu usufruo de um outro nível de abundância. Tipo, o limão que eu tomo todo dia de manhã, que é o limão que, tipo, nutre a minha saúde, é o limão do meu quintal, né? Aqui a nossa comunidade troca o tempo todo, assim, abacate, banana, não sei o que, hortaliças. Então isso é muito abundante para mim. Ter a minha comida, né, assim, de graça nesse sentido, assim, a natureza provém. Sim. E a gente tem que cuidar da natureza. Como deveria ser, né? Como deveria ser, né? E você falou isso é muito gostoso. Eu achei engraçado que a Ana, que trabalha comigo, ela falou assim, gente, vamos embora pro mato. Ela, olha só, a gente veio pra cidade pra quê? Que ela é do mato, ela morava lá na Jacarepaguá, mas lá bem perto do mato. E ela fala assim, a gente veio pra cá pra quê? Porque tem coisa pra você comprar, é mais perto da cidade, tipo, ela mora na Tijuca. Então, assim, é mais acessível pra trabalhar. Agora que a gente tá numa pandemia, a gente não tem mais nada pra fazer. A gente vê que isso aqui não serve de nada, que é chato. Que só tem barulho de buzina, poluição, uma gente fazendo festa. A Bebel até comentou. A Bebel até comentou, agora todo mundo quer vir pro mato. Pois é. A gente toda semana, a Bebel mora aqui também, né? Toda semana a gente recebe mensagem de amigos querendo casa para alugar aqui. E a nossa comunidade aqui é super fechada, e assim,
a gente não tem muita oferta de imóveis aqui. Quem quer vender? É Quem muito... quer alugar? Ninguém. Ninguém. Quem tá aqui, entendeu? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, espera a próxima encarnação. Não é, menina? Deixa eu ver que era então. Já tá. Ai, tá acabando o nosso papo. Que delícia! Adorei que a gente falou sobre um monte de coisa, além de planejamento criativo. Você é super inteligente também no marketing. Eu quero muito mais conselhos de marketing digital do bem. Marketing digital positivo, né? Pra gente também rechear o nosso Instagram, as nossas redes sociais de criatividade, de cor, amor, positividade. Porque é isso também que ajuda a gente a se curar, né, das mazelas da humanidade, né? E isso tem muito a ver com o coronavírus também. A gente precisa trabalhar a qualidade do nosso pensamento, em que vibração a gente tá, para a gente poder não ficar só sendo devorado por essas, né? Por essa ansiedade, por essa tensão, né? Isso que você falou também tem muito a ver com as cores, né? Você falou de planejamento criativo, a gente acabou não falando muito sobre isso, mas as cores que a gente escolhe, a gente acha isso tão superficial, mas não é tão importante você escolher as cores que estão vibrando, né? Que vai realmente mudar o teu dia, que vai fazer você ter um dia melhor, que vai te aproximar da criatividade, de um dia alegre. Enfim, ser mais feliz, porque felicidade é momento, né? Felicidade é isso, não é o tempo inteiro, mas tem como a gente aproximar isso para nossa rotina, para o nosso dia a dia. Total, muito lindo. Nossa, é isso aí. Ai, obrigada, gente. Todo mundo Vocês gostando. têm... Ai, que delícia. Bom, vai ficar salvo lá no meu IGTV. Lari, muito obrigada. Eu adorei ter esse momento com você. Foi incrível, adorei. Vamos fazer mais, já que não tem ainda como fazer um encontro, né? A gente marca outra com um tema bem massa. Exatamente. Fala um pouco da jornada. Então, a jornada para quem chegou no Hábitos agora, para quem está há um tempo e está um pouco perdido com tudo isso que eu falo, que é a rotina criativa, né? Porque as pessoas ainda acham que eu falo sobre organização, mas na real eu falo muito mais sobre planejamento e rotina. Para mim tem muito mais a ver. Eu não vou te ensinar a ser organizada, porque eu não sou 100% organizada, sabe? Eu acho que organização é momento, tem dia que rola, tem dia que não rola, tem dia que a gente deixa tudo acontecer. Mas assim, eu gosto desse alinhamento. Então eu fiz uma trilha da jornada dos passos que eu acho importante, que é um mapeamento de rotina, que é quando você se conhece. Porque o que eu tenho visto cada vez mais é que as pessoas não sabem o que elas fazem no dia delas. Elas simplesmente não sabem... O que você faz? Eu trabalho, tá, mas e aí? O que você faz mais? O que você faz por você? E a ideia da jornada é aproximar as pessoas de uma rotina criativa, que elas consigam realmente incluir tarefas que trazem significado, que elas entendam que a atividade física, né, o exercício físico, o yoga, corrida, caminhada, tem que estar na rotina delas. E as pessoas falam assim, mas rotina criativa tem que ter exercício físico? Tem que ter atividade física, que é diferente. Você tem que ter alguma coisa que te movimente. Você tem que ter consciência do tempo que você está empregando no seu dia. E se aquilo está trazendo benefícios para você. Eu acho que isso que você trouxe é muito legal, né? Como que a gente está usando o nosso tempo? Como que a gente está usando a nossa jornada? Seja a jornada do dia, né, como a jornada da semana, né? O que a gente está fazendo de produtivo que traz um retorno para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Porque e não passar os dias Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Ter um pouco mais de controle, né? Que você começando o teu dia fazendo o básico por você, porque eu digo que a gente tem que começar o dia fazendo alguma coisa por nós e terminando também. Que você pode começar fazendo um exercício, uma atividade, ou lendo um livro que você quer muito ler, e finalizando com a meditação antes de dormir, com um chazinho no momento teu. Mas tem que ter isso. Porque senão você vive pra quê? Dei check, então. Mas não é? Senão você vive em prol de quê? Do seu trabalho? Cara, não pode ser isso, de forma alguma. Nada de Zeca Pagodinho. Exatamente. Pois é. Ai, gente, foi uma delícia. Eu queria fechar também, convidar vocês para
estarem aqui comigo sempre às segundas, às 8, né? Eu criei essa série para pensar, para a gente refletir com qualidade, com profundidade sobre questões atuais. Então, né, fica aqui, segundas às 8, sempre nesse horário. E convidar vocês que estão aí nos assistindo para conhecer a Guianza, meu novo produto, né, mentoria online que vai rolar. Ainda estou na fase spoiler, mas dá uma olhada lá no meu conteúdo e no conteúdo da Lari, que a gente faz com muita entrega, muito amor para ajudar, né, a você a inserir aí a criatividade na sua vida, na sua rotina e ser mais feliz, que é o que importa. E o Guianza, assim, eu digo que quando eu vi, já fiquei animada, tá? Até mesmo para eu fazer, porque a Lívia, ela realmente é surreal. Esse contato dela com meta, tirar a pureza do papel, faz as coisas acontecerem. Porque muitas das coisas que eu realizo hoje, eu botei lá no meu mapa. Então, assim... Isso aí, ó, chama que vem! E a Guianza a gente vai mais fundo, porque eu vou trazer as ferramentas de branding, né, de neurociência, de física quântica, design thinking. Então vai ser casca grossa. Lari, quero você pertinho! Tem mais. Foi incrível. Obrigada. Adorei. Olha, todo mundo elogiando. Ai, que delícia. É verdade. Então tá, minha flor. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Vou encerrar. Beijo, beijo. Beijo.